Ok. Então, Melisa, você tem 50 minutos, em torno de 50 minutos, para apresentar o seu trabalho de doutorado, depois você será arguído, tá bom? Então, por Ok. favor, Melisa, pode começar. Bom, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente aos membros da banca, né, por aceitarem o convite em avaliar esse trabalho. Meu nome é Melisa, eu vou defender a tese de doutorado, cujo título é Geração de Peróxido de Hidrogênio in situ para tratamento de águas em plataformas offshore de produção de petróleo. Dando início à apresentação, ela está estruturada da seguinte forma: vou fazer uma breve introdução sobre o tema, apresentar os objetivos da tese, fornecer uma fundamentação teórica sobre a geração do peróxido de hidrogênio in situ. Em seguida, vou apresentar a metodologia e os resultados envolvidos na geração do hidrogênio, que vai ser um dos reagentes que eu vou utilizar para a geração do peróxido. Em seguida, falar dos resultados da geração propriamente dita do peróxido de hidrogênio in situ. E com base, né, no capítulo 3 e 4, eu vou fazer uma avaliação do processo integrado que é proposto nesse estudo, que consiste na geração do peróxido de hidrogênio in situ como uma etapa de pré-tratamento das unidades de desulfatação de água de injeção. E, por fim, as considerações finais. O gerenciamento de água nas plataformas, ela se dá através de duas unidades distintas de tratamento. A gente tem o tratamento da água do mar, que vai ser utilizada aí como água de injeção para manter a pressão no reservatório e aumentar a recuperação do petróleo, e a água produzida, né, que é a mistura da água de formação e da água de injeção, e que é gerado, né, juntamente quando o petróleo é extraído. Aqui no trabalho eu vou dar destaque ao tratamento da água de injeção, né, que consiste basicamente de etapas de pré-tratamento com filtros. Pode ter aí também membranas de microfiltração, membranas de nanofiltração para desulfatação, desaeração em torre e, por fim, essa água tratada, né, com produtos químicos também, ela é injetada no reservatório. E esse tratamento, né, tem como alvo a remoção dos micro-organismos, dos sólidos em suspensão, do oxigênio e do sulfato. Aqui eu vou destacar, né, as membranas de nanofiltração, porque elas estão sujeitas à contaminação biológica, uma vez que micro-organismos, né, e compostos orgânicos podem não ser retidos pelas etapas de tratamento anteriores, e aí você tem uma deposição, uma formação de biofilme, que acaba gerando uma redução no fluxo de permeado dessas membranas, e aí são necessárias paradas não programadas para limpeza, e se tem uma perda na eficiência de injeção, o que acaba, né, impactando a produção do óleo. Uma forma, né, para melhorar esse cenário seria utilizar processos oxidativos avançados, que consistem na geração de radical de oxila, que são reagentes não seletivos e com elevado caráter eletrofílico, né? É um forte agente oxidante. E esse radical de oxila ele vai degradar os poluentes. Existem diferentes formas de gerar esse radical de oxila. Existem diferentes tipos, né, de processo oxidativo, e aqui eu vou destacar apenas nesse fluxograma que o peróxido de hidrogênio ele é o principal reagente utilizado na maioria dos processos oxidativos. No entanto, né, a adição de altas concentrações de peróxido no meio reacional pode promover uma captura desse radical hidroxila, o que vai acabar aí diminuindo uma eficiência do processo. Então, uma possibilidade é você gerar peróxido de hidrogênio no próprio meio reacional, de forma concomitante aí à degradação dos poluentes. Isso na plataforma ela tem benefícios, porque aí você reduz o peso e o espaço necessário para a instalação das unidades e também os riscos associados ao transporte, manuseio e armazenamento das soluções concentradas de peróxido. Então, o objetivo do trabalho é o desenvolvimento de um processo integrado para a produção do peróxido de hidrogênio in situ para aplicação no tratamento de água de injeção, né, no tratamento de unidades de desulfatação de água de injeção
em plataformas offshore de produção de petróleo. Como objetivos específicos, procurou-se investigar a geração de hidrogênio, que vai ser aí um dos reagentes, né, a partir da água do mar pelo processo de eletrodiálise, analisando a influência das variáveis do processo, bem como o consumo de energia. Foi preparado também um catalisador para a geração do peróxido de hidrogênio in situ, a partir da funcionalização do suporte de carbono. Foi avaliado o desempenho de 2 células eletroquímicas, que é a célula de uma célula em escala de bancada, tipo H, e uma célula de fluxo contínuo, na eletrossíntese do peróxido de hidrogênio pela reação de redução do oxigênio, e foi realizada também uma avaliação preliminar técnica e econômica desse processo integrado de geração de peróxido in situ, como para tratamento da unidade de dessapação de água de injeção, e esse processo, então, foi comparado com o sistema convencional de tratamento. Bom, aqui a gente tem uma representação, né, esquemática da configuração proposta nesse estudo, e aí a gente tem aqui a eletrodiálise produzindo água dessalinizada ao mesmo tempo que gera os reagentes necessários para a geração do peróxido, e, em seguida, o processo oxidativo avançado proposto, que é o V-peróxido. E com isso espera, né, que a gente tenha uma melhora no desempenho do processo. Cabe destacar que esse processo integrado, ele é um processo inovador, que a gente não tem na literatura ainda, e além desse processo integrado, né, uma outra inovação é a avaliação da condição operacional na geração simultânea de hidrogênio e água dessalinizada pelo processo de eletrodiálise. Com relação à fundamentação teórica, o peróxido de hidrogênio, ele apresenta uma gama de propriedades úteis, né? Ele é utilizado muito no nosso cotidiano, no tratamento de águas e efluentes, foi usado também na pandemia, na luta contra a Covid, e ao contrário, né, de outros oxidantes que geram resíduos tóxicos, o peróxido de hidrogênio, quando ele se decompõe, ele libera apenas oxigênio e água. Por isso ele é considerado um dos produtos químicos mais importantes. No entanto, seu processo de produção industrial, ele tem uma série de desvantagens, né? Um processo complexo, intensivo em energia e gera muitos resíduos orgânicos. Então, uma abordagem alternativa é você gerar o peróxido de hidrogênio in situ ali no meio, por um processo eletroquímico, né? Então, é uma alternativa à adição de peróxido de hidrogênio nos processos oxidativos avançados, requer condições brandas de operação, não gera resíduos orgânicos, evita um ambiente de gás explosivo, porque você tem ali uma membrana separando o cátodo e o anodo, e é um processo também de fácil automação. Como desvantagem, a gente tem que é uma tecnologia ainda em desenvolvimento, então você não tem não está disponível, né, comercialmente. A literatura aborda duas formas, né, de produzir o peróxido de hidrogênio a partir do processo eletroquímico, que é a partir da oxidação da água e da redução do oxigênio. Na oxidação da água, geralmente são utilizados óxidos metálicos, que apresentam uma baixa atividade, têm um alto custo, e já a reação de redução do oxigênio, você pode utilizar catalisadores não metálicos, que têm um custo menor, por exemplo, materiais à base de carbono. Então, nesse estudo aqui, será dado enfoque, né, para essa reação de redução do oxigênio. Bom, falando um pouquinho dessa reação, é uma reação que ocorre no cátodo, né? Você tem ali o fornecimento de oxigênio, e esse oxigênio, depois dele ser dissolvido na superfície do catalisador, ele pode gerar, né, o peróxido de hidrogênio, e depois desse peróxido de hidrogênio, ele pode gerar água ou então ser dissolvido, né? E aí se tem o peróxido de hidrogênio em solução. A via 4 elétrons, né, ocorre quando esse peróxido ele não é removido do catalisador, e à medida ali que você tem um meio polarizado, que se tem fornecimento de elétrons, esse peróxido acaba gerando água, que é o processo que a gente não quer.
que é o processo que ocorre nas células de combustível. Já se você remove, se você consegue ali remover o peróxido de hidrogênio no meio, você tem o peróxido de hidrogênio em solução como produto final. E aí isso é interessante porque você pode acoplar um reator, por exemplo, V ali na saída da, da reação, né, e já fazer o processo oxidativo avançar. E esse fornecimento de elétrons e de H+, necessário para a solução, eles podem ser devido à oxidação ou da água ou do hidrogênio que ocorre ali no anodo. Materiais de carbono, eles têm manifestado grande interesse da comunidade científica devido a seu baixo custo, né, e boas propriedades para a geração do peróxido de hidrogênio. Além disso, eles permitem, né, que se faça uma modificação ali na estrutura química para atingir altas atividades catalíticas. Então, entre essas modificações, a gente tem a introdução de materiais à base de carbono, a dopagem com heteroátomos e a dopagem de óxidos metálicos. A dopagem com heteroátomos contendo oxigênio é uma metodologia, né, de baixo custo e mais fácil para você conseguir aumentar a atividade catalítica ali do carbono. Bom, o eletrodo de difusão gasosa é um material que você permite, né, uma interface trifásica. Você tem ali o catalisador sólido, né, é depositado numa camada, que é chamada de camada catalítica, e se tem também uma camada de difusão de gás. Então, aqui na interface eletrodo-solução, você tem ali uma fase líquida, uma fase gasosa e o catalisador em contato. Isso é interessante, essa abordagem é interessante, porque minimiza o efeito difusivo do oxigênio em solução, porque o oxigênio apresenta uma baixa solubilidade em água, e aí a geração do peróxido acaba sendo limitada pelo transporte de massa, pela transferência de massa. Então, aqui você tem um fornecimento contínuo de oxigênio. Esse oxigênio, ele difunde pelos microporos da camada de difusão de gás e aí, então, reage aqui na superfície da camada catalítica. Outro importante, né, fator observado na geração de peróxido é a configuração do reator. Existem várias configurações disponíveis, mas ao contrário do que se tem na literatura em relação aos catalisadores, que você tem muito desenvolvimento, com relação à célula, você não tem muitas abordagens aí disponíveis. Geralmente é um reator aprimorado, né, com base em ouro. Aqui eu vou destacar apenas 2 tipos de reatores que eu usei no meu trabalho, que é esse reator de tipo H, em que você tem ali 2 compartimentos separados por uma membrana trocadora de prótons, que é a membrana de Navier, e os prótons gerados no anodo, eles são transferidos pela membrana, e aí reagem com a forma, os prótons elétrons, né, reagem no lado do cátodo, formando então aí o peróxido. Usando esse sistema, os autores, né, conseguiram obter 9,8 mg/cm² de peróxido, mas aí com uma eficiência de 26,5%. E isso, em parte, está relacionado, né, ao acúmulo de peróxido na solução, que acaba favorecendo a sua decomposição. Outro tipo de célula é a célula de fluxo contínuo, em que a gente tem aqui fluxos independentes de oxigênio e hidrogênio sendo alimentados separadamente, né? No compartimento central é utilizado um eletrólito sólido para favorecer a recombinação iônica, membranas catiônica e aniônica, e pelo meio da célula você tem a passagem de água para ir retirando, né, o peróxido de hidrogênio que vai sendo formado. Usando essa configuração, né, a taxa obtida de peróxido foi maior, foi obtido 115,6 mg/cm², com uma eficiência de cerca aí de 90%. Bom, para produzir, né, então, o hidrogênio, que vai ser um dos reagentes ali que a gente tem no anodo, né, para geração do peróxido,
pode ser utilizado num processo conhecido como eletrodiálise. Apesar da eletrodiálise não ser muito utilizada para esse fim, ela é utilizada para o processo de dessalinização de águas, né? Em que a gente tem aí uma série de membranas catiônicas e aniônicas dispostas entre o cátodo e o anodo, mas ao mesmo tempo você tem a ocorrência de reações eletroquímicas no eletrodo, que dependendo das condições, né? Dependendo das condições de operação, você pode ter aí a formação do hidrogênio e do oxigênio a partir da eletrólise da água. Bom, a eletrodiálise, ela não é muito utilizada para esse fim. Eu só achei um artigo na literatura que utilizava o processo de eletrodiálise convencional para dessalinização e geração do hidrogênio. Então, esse foi um dos elementos, né, de inovação também do meu trabalho. Então, aqui nesse capítulo, eu vou falar um pouquinho dessa geração simultânea do hidrogênio com a dessalinização. Bom, os experimentos na eletrodiálise eles foram conduzidos com solução sintética, tanto na alimentação da eletrodiálise como na recirculação dos eletrodos. Na alimentação, eu utilizei solução de NaCl para simular ali, a concentração típica, né, da água do mar, a concentração típica do permeado, né, e da alimentação da nanofiltração, e o sulfato de sódio como recirculação dos eletrodos. Que a gente tem a imagem, né, do equipamento e um esquema representativo da unidade, e a gente pode destacar aqui os 4 tanques. A gente tem um tanque para a solução onde os íons são removidos, um para a solução cujos íons são transportados, né? Os tanques para soluções eletrolíticas, e aqui é o sistema, né, de coleta de gás. Que no meio a gente tem a célula, então, de eletrodiálise, a fonte, e essa célula, ela contém eletrodos no anodo de titânio, o cátodo de aço inox, né, que vai ser no cátodo que é gerado o hidrogênio, espaçadores e uma série de membranas catiônicas e aniônicas. E aí eu testei 2 tipos diferentes de membrana, 2 marcas, né? E como condições operacionais, o sistema foi operado no modo corrente constante e a voltagem monitorada para avaliar o consumo de energia. O desempenho do processo foi avaliado através do fluxo de sal, e aí a gente avaliou o fluxo de sal normalizado pela eficiência. Foi avaliada a geração de hidrogênio do oxigênio e também o consumo de energia. Bom, a geração de hidrogênio foi avaliada para diferentes concentrações de sal na alimentação da eletrodiálise, e aí observou-se que a salinidade teve um pouco efeito nessa produção de gás. No entanto, deve ser considerada também que a gente tem uma redução na eficiência cúbica quando emprega concentrações com alta concentração de sal, devido a perdas, né, na corrente externa, na pilha de membranas. Bom, esse efeito tem influência, então, na corrente efetiva, que vai promover as reações eletroquímicas, então vai influenciar também a produção de gás. É importante destacar também, né, que utilizando a eletrodiálise, assim como na eletrólise, você obtém gases com uma alta pureza devido à especificidade das reações que ocorrem ali nos eletrodos. Com relação à dessalinização, né, a gente tem aqui o fluxo de sal em função da concentração de sal da alimentação. Foi observado que, à medida que a concentração de sal aumenta, você tem aí um aumento no fluxo de sal, devido à menor resistência, né, nos compartimentos da solução, e isso já foi relatado por outros autores. É interessante destacar também, né, que a redução da salinidade ela é desejada, nas plataformas offshore de produção de petróleo, uma vez que quando são utilizados, né, polímeros, como por exemplo a poliacrilamida, para favorecer um aumento na recuperação de petróleo. E aí esses polímeros eles são extremamente sensíveis à salinidade da solução que eles estão dissolvidos.
Então, quando você emprega uma água com uma salinidade menor, você precisa usar menos polímero, né, para atingir a viscosidade ali do projeto. E você tem um menor gasto, um menor custo. Além disso, né, com a salinidade menor, você tem um maior molhamento das rochas reservatórios, facilitando então a extração do petróleo. Com relação, à membrana, não foi observada uma diferença na evolução de gás e nem na dessalinização, apesar das membranas serem, diferentes. No entanto, a membrana da GE apresentou uma menor diferença de potencial elétrico, o que significa uma menor resistência ao transporte de íons através da membrana e, consequentemente, um menor consumo energético. Com relação à influência da corrente, o aumento, na corrente elétrica promoveu maior geração de gases, né, devido à maior disponibilidade de carga elétrica para a reação. E, além disso, né, é importante destacar que essa densidade de corrente aplicada, ela tem um máximo, que é limitado pelas propriedades da membrana, de acordo aí com informações, né, do fabricante, podem ser utilizadas densidades de corrente de até 1000 ampere por metro quadrado, e se você acaba ultrapassando desse valor, você pode ter aí a membrana danificada. Outro efeito que o aumento na densidade de corrente elétrica provoca é a intensificação do transporte de íons através da membrana, acelerando a dessalinização, da água, né, do fluxo diluído, devido à maior força motriz aplicada. E aí, conforme descrito na equação de Nernst-Planck, os mecanismos dominantes no processo de eletrodiálise é a difusão, que ocorre devido ao gradiente de concentração, e a eletromigração, que ocorre devido ao gradiente de potencial elétrico. E isso já foi relatado, né, por outros autores. Então, quando você tem um aumento na densidade de corrente, você consequentemente tem um aumento no fluxo de ação. O consumo de energia, né, da eletrodiálise para a produção de gás, observou-se uma taxa específica de 0,0286 metros cúbicos, de hidrogênio por quilowatt-hora. Isso significa, né, a produção simultânea de 0,49 metros cúbicos de hidrogênio para cada 1 metro cúbico de água de um mar produzida, né, com uma salinidade reduzida, indicando então a viabilidade da proposta de acoplar a dessalinização com a geração de gás. Se a gente for avaliar aí, então, a influência da concentração de sal na alimentação, observa-se que há uma queda, uma redução de aproximadamente 43% quando a salinidade é reduzida de 10 para 35 gramas por litro no consumo de energia, né. Isso ocorre devido a a menor resistência. Isso ocorre devido ao aumento, né, a diminuição na resistência vai aumentar aí o consumo de energia. Além disso, né, é bom destacar também que a eletrodiálise, apesar de apresentar um consumo de energia maior em relação à eletrólise, você tem aí a vantagem de produzir simultaneamente água dessalinizada e o hidrogênio como subproduto. Bom, como conclusões parciais, as quantidades de gases geradas por unidade de tempo foram consideradas dependentes principalmente da corrente que passou pela célula eletroquímica e o tipo de membrana não influenciou, quer dizer, o tipo de membrana influenciou a diferença de potencial elétrico em função da resistência ao transporte de íon. O consumo de energia mostrou que a produção de hidrogênio foi proporcional também à corrente aplicada, inversamente proporcional à concentração de sal na alimentação. E a concentração de NaCl de 35 gramas por litro levou ao menor consumo de energia para a geração de hidrogênio, que foi relacionada à redução, então, da resistência ao transporte de íon. Agora, no capítulo 4, falar um pouquinho da geração do peróxido de hidrogênio em si. Bom, a metodologia para a funcionalização do material de carbono baseou-se em trabalhos da literatura, e a funcionalização desse catalisador ocorreu pela dopagem com o heteroátomo oxigênio, utilizando ácido nítrico como oxidante. O material obtido após o tratamento oxidativo
foi então submetido a etapas de neutralização e secagem, e esse material foi utilizado para o preparo de uma tinta catalítica contendo esse negro de fumo oxidado, uma solução de nátrium como aglutinante e isopropanol, e então a tinta foi aplicada em um tecido de carbono para formar então aí o nosso cátodo, que é o eletrodo de difusão gasosa. O material, tanto o negro de fumo oxidado como o eletrodo de difusão gasosa foram caracterizados, né. O negro de fumo oxidado foi caracterizado por FTIR, TPD, caracterização textural, TG e MEV. O eletrodo foi caracterizado por MEV e também foi avaliado seu desempenho na produção do peróxido de hidrogênio. Com relação aos experimentos, né, de eletrossíntese, eles foram conduzidos em 2 tipos de célula. Essa célula aqui é uma célula eletroquímica de fluxo contínuo, que a gente tem aqui, né, a alimentação dos gases, a resina, as membranas, o cátodo, que foi preparado, né, conforme a metodologia descrita anteriormente, e um eletrodo comercial como anodo, de platina a carbono. Aqui a gente tem uma imagem, né, do sistema montado e a imagem da célula. Então a gente tem ali uma fonte, né, 2 cilindros de gases, os gases oxigênio e oxigênio e hidrogênio, a bomba para fornecer a alimentação de água na célula, que vai passar através da resina de tioquiônica, e então, retirar o peróxido formado. Como condições operacionais, nessas condições foram baseadas, já em informações relatadas na literatura. E os experimentos foram conduzidos por 2 horas. Os experimentos também foram conduzidos em outro tipo de célula, que é a célula de 2 compartimentos, a célula tipo H. E nesse sistema ele conta também, com a alimentação dos gases, com a fonte, e a célula eletroquímica que a gente tem aqui, na parte inferior, né, a amostragem, do peróxido formado. Essa célula já opera já em modo batelado, enquanto a outra, né, a gente consegue operar em modo contínuo. A concentração de peróxido ela foi analisada quantitativamente pelo método espectrofotométrico, né, com o método Vanadato, que já é um método utilizado pelo nosso grupo de pesquisa, e a reação entre o íon vanadato e o peróxido de hidrogênio, então, provoca um cátion que tem uma coloração vermelha, e aí a absorbância, né, lida no comprimento de onda de 446 nanômetros, e a partir da curva de calibração é possível medir, então, a concentração do peróxido formado. Além dessa quantificação, né, para medições qualitativas rápidas, também foram empregadas tiras de teste de peróxido de hidrogênio para fornecer ali uma avaliação inicial da concentração de peróxido. O desempenho foi avaliado através da eficiência de corrente, né, que a gente chama também de eficiência de Faraday, através do consumo de energia. Com relação aos resultados de caracterização físico-química, a influência do processo de oxidação no negro de fumo, foi verificado que não houve uma mudança significativa nos grupamentos funcionais presentes na amostra antes e após a oxidação. Isso, em parte, está relacionado, porque o material original já apresentava grupos superficiais contendo, então, o oxigênio. As análises de TPD também foram realizadas para avaliar a inserção das espécies oxigenadas na superfície do negro de fumo, originadas após o tratamento oxidativo. E essa análise se baseia no fato de que os grupamentos contendo oxigênio, né, quando submetidos a temperaturas elevadas, eles se decompõem, liberando CO e CO2, e pelos experimentos, né, de TPD em atmosfera inerte, a gente percebe que há um aumento significativo, né, da área sob a curva de evolução das massas, antes e após, o tratamento com ácido nítrico, devido então a uma intensificação, né, nos grupos oxigenados na superfície do material. A análise quantitativa
da liberação das espécies de CO e CO2 também confirmou, né, um aumento significativo dos grupos oxigenados na superfície do material, mostrando que a funcionalização com ácido nítrico ela foi eficaz. E a literatura destaca que essa modificação ela resulta, então, em uma maior atividade catalítica para a reação de redução do oxigênio via 2 elétrons. Com relação à caracterização textural, né, o material escolhido para a funcionalização, ele já apresenta uma estrutura altamente porosa, e após a funcionalização, né, foi evidenciada aí uma diminuição nessa área específica, indicando uma alteração, né, na estrutura do carbono e a inserção de grupos funcionais contendo oxigênio. Mas apesar dessa diminuição, né, da área específica, a literatura destaca que isso não desempenha um fator crítico no aumento da atividade catalítica para a geração do peróxido, porque essa atividade deve-se principalmente ao aumento da densidade de sítios catalíticos ativos. Os resultados de MEV mostraram que não há diferenças significativas na morfologia do material antes e após a funcionalização, sendo observada em ambas as amostras partículas esféricas agregadas e também é possível verificar a alta porosidade do material. O cátodo também foi analisado por MEV, né? E aqui a gente tem as imagens da camada catalítica, aquela superfície, né, do carbono antes da aplicação da tinta catalítica e após a aplicação. Então, a gente pode observar, né, uma estrutura altamente porosa, em contraste também com o outro lado do material, né, que é a camada do tipo difusora, que é a camada onde a gente tem ali a difusão do gás, e a gente observa, né, as fibras do tecido com o revestido com o PTFE. A análise termogravimétrica do vulcão XC72R antes e após a oxidação também demonstrou que houve uma modificação do material, com uma diminuição da estabilidade térmica após a funcionalização. Enquanto que no material original, né, apresentou uma perda de massa total de 2,4%, o material após a funcionalização apresentou uma perda de massa de cerca de 20%. Isso significa, né, que a funcionalização deixou o negro de fumo mais suscetível à queima, o que já era esperado, né, devido à maior quantidade de grupamentos oxigenados. Com relação aos resultados da geração de peróxido de hidrogênio em situ, as eletrólises na célula de fluxo contínuo, né, na célula de fluxo convencional, né, foi utilizada para avaliar a geração contínua do peróxido de hidrogênio. E aqui no gráfico a gente tem a evolução da concentração de peróxido com o tempo. Pode-se observar que nos 20 primeiros minutos iniciais a gente tem um aumento linear na concentração de peróxido gerada com o tempo. E ali, a partir de aproximadamente 30 minutos, né, tem uma estabilização na concentração do peróxido gerado, sendo ali em torno de 54 miligramas por litro, mais ou menos, devido à ocorrência de reações paralelas, como, por exemplo, a autodecomposição do peróxido no seio da solução e a redução do peróxido formando água. Então, a gente pode observar, né, esses testes foram importantes para a gente observar que já foi possível gerar o peróxido de hidrogênio em situ, apesar, né, se a gente for comparar com o resultado da literatura, esse resultado ter um desempenho abaixo do esperado. Isso, em parte, pode ser atribuído a algumas limitações que foram encontradas no design e na operação da célula, e que mostraram, né, que são necessárias melhorias nesse design para poder utilizar a célula, né, e fazer novos testes. Então, com base nessas limitações, optou-se por conduzir novos experimentos em um tipo diferente de célula, que foi a célula de 2 compartimentos, a célula tipo H, ilustrada aqui na imagem. E aí, então, a gente conseguiu avaliar o efeito da densidade de corrente na concentração do peróxido de hidrogênio gerado. De forma similar, né, nos minutos
iniciais, você tem um aumento linear da concentração de peróxido, e depois, então, uma estabilização na concentração de peróxido. Se a gente for olhar, né, o efeito da densidade de corrente, o aumento na densidade de corrente promoveu uma maior geração de peróxido, mas, como esperado, né, mas ali na densidade de corrente de 30 miliamperes por centímetros quadrados, observou-se, uma queda, né, um declínio na concentração gerada, e isso pode ser atribuído, né, à ocorrência de reações competitivas mais intensas. A aplicação da densidade de corrente de 20 miliamperes por centímetros quadrados, então, foi a que promoveu uma concentração máxima de peróxido ali no meu sistema, sendo obtida uma concentração de 250 miligramas por litro em cerca de 120 minutos. Além da concentração, outro importante parâmetro avaliado foi a eficiência, do processo na geração do peróxido. As curvas mostram que à medida que a densidade de corrente aumenta, a eficiência ela diminui, uma vez que, a eficiência, né, com que os elétrons são transferidos pelo circuito externo e usados na produção de peróxido diminui, né. E os valores obtidos após 120 minutos ali são em torno de 17, 15 e 9%. E você tem essa baixa eficiência, né, em virtude das reações ali competitivas que ocorrem. Inclusive a reação de formação do hidrogênio também, né, que você consegue visualizar ali durante o experimento a evolução significativa de gás. Com relação ao consumo de energia, o aumento na densidade de corrente provoca um aumento no consumo de energia. Para as condições avaliadas, observou-se que a densidade de corrente de 10 e 20 miliamperes por centímetro quadrado foram as melhores condições, que obteve-se ali concentrações de peróxido e hidrogênio com consumos de energias, né, melhores, digamos assim. E essa baixa eficiência na geração de peróxido de hidrogênio para esse tipo de célula também é relatado na literatura, né. Para experimentos, a gente tem aqui, os valores estão de acordo, né, com o que a gente tem relatado para sistemas operando em condições similares. E a parte dos resultados, né, foram utilizados para avaliar, fazer uma análise da viabilidade técnica e econômica do processo. Como conclusões parciais, o tratamento do Vulcan com ácido nítrico foi eficaz, uma vez que as caracterizações indicaram uma intensificação dos grupos oxigenados na superfície do material. Nos dois tipos de célula foram capazes de gerar o peróxido de hidrogênio in situ, no entanto, foram encontradas limitações no projeto da célula de fluxo, o que requer, né, melhorias no seu design para possibilitar novos experimentos. Na célula eletroquímica tipo H, foi possível avaliar a eletrossíntese do peróxido em diferentes densidades de corrente, dentre as densidades de corrente avaliadas, que apresentou melhores desempenhos, foram as de 10 e 20 miliamperes por centímetros quadrados. Com base nos resultados anteriores, né, e com base também nos dados da literatura, nesse capítulo ela apresenta uma avaliação do processo integrado que é proposto nesse estudo. A análise técnica e econômica foi realizada, então, com o objetivo de comparar o processo de tratamento convencional da água de injeção com o processo aqui que é proposto nesse estudo, né, contendo ali a eletrodiálise, a geração de peróxido e o reator V para a realização do processo oxidativo avançado. São muitas as premissas, elas estão detalhadas melhor, né, na tese. Aqui eu vou destacar apenas a base de cálculo que foi considerada, que foi a vazão de água de injeção de cerca de 1.800 metros cúbicos hora, e os parâmetros necessários, né, para o dimensionamento da unidade e para a estimativa de custo foram baseados em dados da literatura e também nos resultados obtidos experimentalmente nesse estudo. Bom, os resultados do dimensionamento do sistema de geração de peróxido foi realizado considerando, né, a produção de o pré-tratamento de 2.400 metros cúbicos hora de água do mar e uma dosagem de peróxido de 20 miligramas por litro. A análise, né, da área ali do sistema
mostrou que é necessário uma área de catodo de 41,52 metros quadrados, né, que é uma unidade pequena. O dimensionamento da unidade de eletrodiálise requer uma área ali de troca iônica de uma área de membrana, né, de troca iônica de 495 metros quadrados, né, e a área do eletrodo também é pequena e a área de membrana também é pequena em relação, né, aos outros equipamentos que a gente tem ali no tratamento da água de injeção. Bom, uma vez que os dados, né, as premissas utilizadas para o dimensionamento do sistema, eles podem estar superestimados, né, porque eu considerei ali uma dosagem de peróxido de 20 miligramas por litro, baseada em dados da literatura, sendo que esses dados, essa dosagem, né, foi uma dosagem utilizada para o tratamento da água do mar da Baía de Guanabara, que tem ali maior quantidade, né, de matéria orgânica. Então, provavelmente, a dosagem de peróxido que eu vou precisar para o tratamento da água de injeção vai ser bem menor. Então, aqui eu avaliei a variação da dosagem de peróxido e também a taxa de geração de peróxido, que vai depender ali da geração do sistema, né. E é possível observar, né, que uma redução na dosagem do peróxido de 20 para 5 miligramas por litro resultaria aí numa diminuição de 75% da área do meu cátodo que seria necessária para a geração do peróxido. Além disso, né, se a gente variar aí a taxa de geração de peróxido, se não for possível, né, gerar uma quantidade, relativamente maior ali, conseguir uma taxa baixa, né, se aumenta consideravelmente a área do cátodo necessária para realizar a reação e atingir ali a mesma dose de peróxido. Isso impacta principalmente no capex, no custo com os eletrodos, na dificuldade em construir um reator compacto e pode inviabilizar também a aplicação do sistema em plataformas offshore em virtude ali das limitações de peso e espaço. Com relação ao custo, né, do sistema convencional e do sistema proposto, para a aplicação do sistema proposto tem aí um aumento, de 1,6 milhões, né, no capex, e a maior parte desse aumento está relacionado ao reator V. O sistema de eletrodiálise e o sistema de geração de peróxido, ele constituem ali, cerca de 1,4% do capex, porque são unidades bem pequenas, e a maior parte desse capex está relacionado às membranas de nanofiltração. Avaliando o custo operacional, né, apesar do meu processo ele precisar, né, da necessidade de troca de eletrodos, troca tanto dos eletrodos do peróxido como do sistema de eletrodiálise e também a troca de lâmpadas UV, esse custo operacional foi cerca de apenas 1%. Avaliando também o OPEX, né, o sistema proposto, ele representa, né, uma diminuição de 18% no valor do CAPEX, devido à melhoria, né, que se espera na qualidade da alimentação da URS, a redução que você tem ali na frequência de limpeza, uma redução também no consumo de produtos químicos, aumento de vida útil das membranas, uma maior disponibilidade da planta na injeção de água e o maior ganho financeiro, que é na quantidade de óleo recuperado. O custo total ele também foi inferior, do sistema custo total inferior devido a essa redução, né, no OPEX. Bom, a fim de quantificar o impacto financeiro das paradas de operação para a realização de limpezas químicas na URS, né, foram realizadas estimativas da perda de produção de óleo para diferentes razões, água, óleo, e considerado o tempo, né, o impacto fora de operação devido às devido à limpeza na ORS, né, e também considerando o sistema proposto, que você tem ali, o pré-tratamento com o V-peróxido, foi observado um aumento, né, em 77% na disponibilidade da água de injeção, indicando um aumento também na quantidade de óleo que é recuperado. E isso se você for avaliar, né, ao longo do tempo de vida útil da plataforma, que é ali cerca de 20 anos,
você tem uma economia, né, de milhões de dólares se você uma estimativa de economia de milhões de dólares utilizando o sistema proposto. A fim de avaliar também a atratividade do investimento, ao adicionar essa etapa de UV-peróxido, calculou-se a taxa interna de retorno para diferentes cenários, e aqui a gente tem uma variação do intervalo entre essas limpezas químicas na ORS, o preço do barril do petróleo, e na tabela inferior, variando o intervalo da limpeza e a razão água-óleo. Bom, pode observar, né, que até uma redução, até um mês, né, no intervalo entre limpeza da ORS, que no processo convencional você tem aí um intervalo entre limpezas de 7 dias. Então, se o sistema proposto já subir alguns dias, né, subir, para um mês, esse intervalo, você já tem aí uma taxa interna de retorno, mostrando que o processo é economicamente viável, né. Então, aqui, dependendo do preço do barril, você tem a variação da taxa interna de retorno e dependendo da razão água-óleo, você também tem. Mas em todos os cenários avaliados, o sistema proposto, ele se mostrou ser economicamente viável. Bom, como conclusões ou parciais, né, desse capítulo, o processo oxidativo avançado com pré-tratamento da ORS pode reduzir o OPEX em pelo menos 18%. O custo total do processo proposto, né, também foi inferior ao custo do tratamento convencional. Se a gente for considerar o impacto do tempo fora de operação, devido à limpeza na ORS na recuperação do óleo, o sistema pode promover um aumento de 77% na disponibilidade de água e aumentar, portanto, a quantidade de óleo recuperado. E o sistema proposto ele foi economicamente viável em todos os cenários avaliados, né, com valores da taxa interna de retorno acima de 677% e bem superiores à taxa mínima de atratividade. Bom, como considerações finais, a eletrodiálise para a produção do peróxido de hidrogênio pode ser integrada, então, em centrais de dessalinização, quando existe a demanda do hidrogênio como reagente, particularmente em áreas industriais classificadas, como o que a gente observa em plataformas offshore de produção de petróleo. O catalisador, né, preparado, a partir da funcionalização com ácido nítrico, foi utilizado como cátodo na eletrossíntese do peróxido de hidrogênio em 2 tipos de célula. Em ambos os reatores foi possível obter o peróxido de hidrogênio in situ, sendo obtidas concentrações de até 350 miligramas por litro na célula tipo H. E os resultados, né, obtidos sugerem que, além de evitar os riscos associados ao transporte, ao manuseio e ao armazenamento das soluções de peróxido de hidrogênio concentradas, a produção ela pode ser uma economia, pode ser uma alternativa economicamente viável, né, para você adicionar ali uma etapa UV peróxido como pré-tratamento da nanofiltração em plataformas offshore de produção de petróleo. Bom, como recomendações para trabalhos futuros, né, com o objetivo de possibilitar futuras aplicações da geração do peróxido peróxido de hidrogênio in situ, né, em escala industrial, ainda são necessários estudos que avaliam o desempenho do processo em condições mais próximas, né, às condições reais de operação. Então, se pode avaliar a geração do peróxido de hidrogênio in situ em sistemas operando continuamente em experimentos de longa duração, estudar a estabilidade do eletrodo a longo prazo, investigar a dosagem ótima de peróxido necessária para o tratamento da água de injeção e desenvolvimento também e melhoria nas células eletroquímicas para a geração do peróxido de hidrogênio. Bom, aqui a gente tem a produção científica. Eu gostaria de agradecer ao FRJ, à COP, ao Programa de Engenharia Química, ao PAN, Labitar e às agências de fomento, CAPES e FAPERJ, aos orientadores, aos laboratórios parceiros pela realização das análises, à minha família, aos meus amigos. Obrigada. Obrigado pela apresentação, Melissa. Vou parar a gravação nesse momento. Ok? Então,